em relação aos erros que ocorrem do ponto de vista de manejo do paciente com infecção, são as culturas positivas traqueais. Essas culturas positivas traqueais, principalmente quando a gente utiliza isso em pacientes que têm tubo orotraqueal ou traqueostomia, isso ocorre muito em pacientes da terapia intensiva ou da emergência, essas culturas precisam ser interpretadas com muito cuidado. O que acontece muitas vezes é que positivou a cultura traqueal, que é chamada espiral traqueal, já se aceita que haja uma infecção. Então, esse é outro ponto muito importante. Então, quando a gente vai definir uma pneumonia relacionada, associada à ventilação mecânica, o paciente que está com o aparelho, com o respirador, é importante a gente tomar um cuidado quando a gente coletar esses materiais, ou pelo tubo orotraqueal, ou pela traqueostomia, que, primeiro, a gente vai ter que fazer a cultura chamada de semicontrativa, que é uma técnica que a gente pode ter uma positividade um pouco mais segura do material. Por quê? Porque a cultura semicontrativa, ela pode facilitar para nós para inferir se aquela bactéria tem poder infectante ou não. Outro ponto importante é que você é obrigado a ter queixas respiratórias, alterações de imagem pulmonar, para que a gente possa inferir a possibilidade de pneumonia associada ao ventilador. Então, no momento que você tem um paciente que tem uma queixa clínica ou uma manifestação clínica, por exemplo, ele pode estar entubado, pode estar em ventilação mecânica ou traqueostomia, então às vezes as queixas são muito variadas, então ele pode ter sinais clínicos de infecção, como por exemplo febre, leucocitose, leucopenia, alteração funcional orgânica, então alguma disfunção orgânica que ele possa ter, ou mesmo pulmonar, ou digestiva, ou hematológica, ou cardíaca, ou cerebral, associado a isso a cultura positiva da esfera traqueal. Então vejam só, então para a gente poder considerar que haja essa positividade da cultura traqueal e estar relacionada à pneumonia daquele doente, você precisa ter as queixas que investiguem e que te orientem que haja uma suspeita de pneumonia. Não adianta você só coletar da traqueia ou do tubo orotraqueal e vier positiva e você considera como infecção. Não funciona assim. Então isso pode ajudar quem? Ajuda o serviço de infecção hospitalar, o serviço que cuida de infecção associada à saúde, assistência à saúde. Então, nesse time do hospital, vale a pena o aspirar traqueal estar positivo e ele cuidar disso, porque ele vai ter uma informação da microbiota hospitalar. Mas para você que está na beira do leito, vendo o seu doente na UTI, na emergência, ou no home care, e a cultura vem positiva, você não pode pegar só aquela cultura com bactéria, você precisa ter indícios clínicos que sugiram a você que esse paciente tem a pneumonia. Senão ele pode estar com essa cultura apenas colonizada e não infectando o doente, ok? Então esse é um ponto muito importante. E para você valorizar mais ainda se essa cultura traqueal possa estar implicada com uma infecção pulmonar, você colhe uma cultura junto. Num paciente com suspeita clínica que tem a febre, tem a leucocitose, que tem uma alteração pulmonar, que faz você lembrar da possibilidade de infecção. Por que é importante? Porque se a imucultura vem positiva e o aspirato traqueal tem a mesma bactéria, te ajuda demais a você interpretar isso como sendo uma pneumonia relacionada ao respirador ou não. Tá certo? Então esse é outro erro muito comum. O colega pegar aquele material, você precisa tomar cuidado com isso. A cultura está positiva na traqueia e você aceitar isso como sendo uma infecção pulmonar, sem ter os indícios clínicos, laboratoriais, radiológicos. Você precisa ter uma imagem pulmonar, uma alteração, uma consolidação, uma alteração pulmonar que sugira a você que mudou o comportamento do raio-x ou tomografia desse paciente. Outro ponto que eu acho que é interessante a gente conversar, que é bastante comum no nosso dia a dia, é o isolamento de bactérias que são saprófitas. São as bactérias que vivem conosco. E o exemplo mais clássico disso é o Staphylococcus coagulase negativo. Então, porque nós temos Staphylococcus divididos em dois aspectos. Os que têm coagulase, enzima coagulase, e o que não tem. Os que são coagulase positivos são o mais comum deles, o Staphylococcus aureus. Todos vocês conhecem. E os que não têm coagulase, tem mais número de cepas, mais espécies, que são Staphylococcus coagulase negativo. E o que é o protótipo que mais exemplifica esse Staphylococcus coagulase negativo é o Staphylococcus epidermidis. Tem o hominis, o hemolíticos, né? Tem outras espécies que têm implicação nisso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou chamando a atenção da positividade do Staphylococcus aureus negativo. Por quê? Porque ele é um saprófita de pele. Então é muito comum ele estar na nossa pele. E nossas culturas são colhidas pela pele. As hemoculturas são colhidas pela pulsão cutânea. Então o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente tem culturas de sangue, hemoculturas, que vem com positividade do Staphylococcus coagulase negativo. Habitualmente, os laboratórios soltam o diagnóstico como sendo coagulase negativo.
A maioria dos laboratórios no dia a dia nosso, que você tem vivido e trabalhado, não costumam identificar a espécie. Então eles soltam uma coagulose negativa. Isso, de certo modo, para o nosso dia a dia, não é tão impactante. Mas seria importante a gente ter a espécie correta para poder interpretar. Mas já sabendo que o Staphylococcus é coagulose negativo, você tem que pensar que ele pode ser um saprófito de pele. E aí, como é que você faz para resolver essa dúvida? Esse é o grande problema. Porque se você tem o Staphylococcus negativo, coagulose negativo isolado numa hemocultura, e num doente que você colheu porque havia uma suspeita de infecção bacteriana aguda, o paciente com febre, com disfunção orgânica, como que você vai interpretar isso e poder definir se realmente esse Staph não é contaminante, apenas um colonizante, ou realmente ele é o responsável pela infecção daquele doente?